Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo eu quero deixar um pequeno estudo da parte de Deus para a tua vida. O tema do estudo é as manifestações do Espírito Santo na vida do crente. Detalhe, esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas permaneça e assista até o final, porque Deus vai te dar sabedoria e entendimento ainda mais e mais nas Sagradas Escrituras. Fique com o vídeo. Meus amados, vamos para o estudo. Os dons espirituais são uma manifestação da graça de Deus concedida pelo Espírito Santo e são fundamentais no crescimento e desenvolvimento da igreja, o corpo de Cristo, assim como os dons ministeriais. Os dons estão à disposição de todos os santos, contudo, precisamos buscá-los diligentemente. Devemos demonstrar interesse e disposição, porque eles não são distribuídos para proveito pessoal. A distribuição dos dons espirituais na igreja visam o crescimento e bem do corpo, igreja, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, do versículo 7 ao versículo 11. Essa distribuição, porém, se dá pela vontade de Deus e ação do Espírito Santo com o objetivo de promover o crescimento do corpo. Ou seja, é importante desejarmos e buscarmos, mas o Espírito nos concederá segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, vai relatar cerca de 9 dons espirituais. Vamos lá. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria. O primeiro dom, palavra de sabedoria. O que significa? Uma enunciação do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus ou a sua sabedoria a uma determinada situação. Exemplo, Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Esse é o primeiro dom. Vamos para o segundo dom. Palavra de conhecimento. Uma enunciação do Espírito Santo revelando conhecimento a respeito de pessoas, circunstância ou verdades bíblicas. Exemplo disso, Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Verso 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-a morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Outro dom é o dom da fé. Terceiro dom, fé sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o cristão a crer em Deus para a realização de milagres. Exemplo, mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22. E eis que uma mulher
que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Verso 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. O próximo dom é o dom da cura. Restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais divinos. Exemplo, nosso Mestre Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Versículo 51. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Próximo dom, operação de maravilhas. Poder sobrenatural para alterar o curso da natureza. Exemplo, nosso Mestre Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Verso 21. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Próximo dom, profecia. A capacidade momentânea e especial para transmitir mensagem, advertência, exortação ou revelação da parte de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Exemplo, profeta Ágabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 10 e 11. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Verso 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta Ágabo deixou uma profecia aqui, a qual o Espírito Santo ordenou a ele entregar. Próximo dom, discernimento de espíritos. Esse é um dom, meus amados irmãos, que eu te oriento a buscar na atualidade, como tem surgido muitos falsos profetas, muitas pessoas que estão enganando muita gente. Esse é um dos dons que eu te oriento a buscar, todos nós buscarmos, discernimentos de espíritos, capacidade especial para julgar se profecias e enunciações sobrenaturais provêm do Espírito Santo. Exemplo, Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 8 ao 12. Preste atenção. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Verso 10 disse:
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Verso 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Verso 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Viu, meus amados, a importância desse dom? O apóstolo Paulo, ele olha para uma certa pessoa e vai ver quem está habitando ali. Era o espírito do engano, o espírito encantador. Também outro exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu um encontro uma jovem, uma mulher, que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. O verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Esse Espírito, a qual está na Bíblia, ele está com a letra E minúscula, ou seja, não é o Espírito do Senhor, é um espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que interessante, um espírito de adivinhação estava na vida desta jovem. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Próximo dom, falar noutras línguas. Expressa-se ao nível do Espírito, sob a influência direta do Espírito Santo, numa língua que a pessoa não aprendeu e nem conhece. Exemplo, Cornélio e sua família. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Paulo, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Verso 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Próximo dom, interpretação de línguas. Capacidade especial para interpretar o que é falado em línguas estranhas pelo Espírito Santo. Exemplo, não tem relatado na Bíblia um exemplo específico, mas há passagens, confira. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Vamos para mais um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mais uma passagem, 1 Coríntios capítulo 12, verso 30 e 31. Tem todos os dons de curar? Uma pergunta. Falam todos diversas línguas? Outra pergunta. Interpretam todos? Outra pergunta. Verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esses são os 9 dons espirituais relatados na Bíblia Sagrada. Observações, encerramentos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, versículo 4, versículo 6 e versículo 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, note que o Espírito aqui está com a letra E maiúscula, ou seja, está simbolizando o Espírito Santo de Deus. É o mesmo. Verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito, mais uma vez Espírito com letra E maiúscula, é dada a cada um para o que for útil. Amém, meus amados? Esse foi um pequeno estudo da parte de Deus para o teu coração. Você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilha este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas por Deus e que nosso Deus possa nos dar a cada dia mais e mais sabedoria para estudar e meditar a palavra do Senhor. Fiquem todos na paz de Cristo. Um forte abraço.